Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, escutando também o nosso Agrega Podcast, nosso segundo episódio, com uma convidada muito especial, nossa professora de espanhol, Mariana Espíndola. Muito obrigado também a você agora que está dando a chance de ouvir o nosso podcast. Vamos começar aqui se apresentando. Muito prazer, sou o Davi Tarouco, tenho 17 anos e agora eu vou passar a palavra para o nosso apresentador também, Gabriel Jesus. Tudo bem, meu nome é Gabriel Jesus, 18 anos, e o Lucas também. Bom, eu sou o Lucas, tenho 17 anos, sou um dos apresentadores do Agrega Podcast e é isso, vamos nessa. Agora introduzir a nossa convidada, nossa professora de espanhol, Mariana Espíndola, que vai falar um pouco sobre a trajetória dela e se apresentar para a gente. Tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer aos guris do Agrega Podcast. Muito obrigada pelo convite. E eu fiquei muito honrada também por vocês reconhecerem esse tema sobre o qual a gente vai falar hoje, que é a minha paixão, que é a organização e planejamento de estudos. Então, vamos começar com o nosso assunto de hoje, que como principal tema seria organização de estudos e também como uma grande ênfase ao momento que nós estamos vivendo durante essa pandemia, onde muitas pessoas têm essa dificuldade, problemas em relação ao estudo e principalmente a questão de focar nesses estudos. Não sei se alguns dos nossos apresentadores queria começar falando um pouco, ou eu posso falar também. Eu posso falar. Eu queria comentar um pouco uma coisa antes. Dentro desse assunto eu vou ser um dos que menos vai falar, tá? Eu só vou ouvir e aprender com vocês. Eu pensei aqui, li algumas coisas na internet e eu vi muitas pessoas reclamando que o método de estudar atual é muito diferente do método de estudar antigamente. Acho que essa atualização aconteceu há uns 5, 7, 8 anos de tu ter o acesso ao conteúdo digital. A gente mesmo está fazendo um podcast, que é uma coisa muito atual, que tu estuda, tu consegue escutar um livro, tu consegue fazer muitas coisas diferentes. O que tu acha, Sora? Tu acha que isso trouxe para agregar ao nosso conhecimento ou tem muita gente que está confundindo, aproveitando a tecnologia para fazer outras coisas, não só estudar? É muito legal a tua pergunta, muito atual mesmo. Primeiro que quando a gente fala de informação e conhecimento, são duas coisas diferentes, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação. Tudo que a internet nos traz é acesso à informação. O conhecimento não é algo que está pronto, é algo que é produzido. Então, onde é que entram as metodologias de estudo e para isso que serve também a organização? Para transformar todas as informações que a gente recebe em algum tipo de conhecimento. Então, isso é positivo se a pessoa souber organizar, né? Souber fazer algo com aquelas informações. Como eu me dou bem com essa questão de organizar as informações, eu sou uma entusiasta. Como eu acredito no poder da educação como uma ferramenta de evolução, eu acho que todo mundo é capaz de fazer bom uso dessas tecnologias. Então, acho que eu estou no time que apoia, incentiva e eu também boto muita fé, que agora a gente estuda de outro jeito, a gente aprende de outro jeito. Falando agora, principalmente nesse momento atual, falar um pouco assim, pelo menos da minha perspectiva, tem muita gente que, principalmente no terceiro ano que a gente está agora, tem muitas preocupações. Muita gente já trabalha, outros tem algumas necessidades dentro de casa, sei lá, cuidar de um familiar, cuidar da irmã mais nova, um irmão mais novo, cuidar de pessoas assim, ou até coisas dentro de casa, lavar louça, ajudar o pai, ajudar a mãe, muitas coisas desse tipo. E falando por experiência própria, assim, eu sempre tentei estudar bastante, focar bastante em relação aos estudos.
e eu sempre meio que tentei, assim, aprender por mim mesmo, porque eu acho que quanto mais estudo, mais tu aprende, obviamente, e isso acaba se tornando meio que um processo que só vai te fazer bem, basicamente. Então, por exemplo, eu comecei a aprender a tocar violão, acho que com 12 anos, e eu peguei a base, assim, com um amigo meu que sabia tocar, e depois eu fui por mim mesmo, assim, meio que autodidata, e fui aprendendo e tal. E hoje tudo que eu sei, basicamente, é por mim mesmo, foi eu que aprendi. E naquela época, pelo menos, eu não senti tanta dificuldade, porque era algo que me motivava, era algo que, nossa, eu preciso aprender isso porque eu vou poder tocar, porque vai ser legal, porque é algo que eu queria me divertir e uma forma de lazer. Mas agora, em relação a essa pandemia, pela carga horária, assim, da aula, no caso do EAD, ser muito menor, essa questão de ser autodidata é meio que obrigado a fazer isso, porque tu tem que ir atrás, tu tem que aprender, tu tem que ir atrás do conteúdo, tu tem que se virar, tu tem que fazer os exercícios. E só que diferente de quando eu aprendi a tocar violão, isso agora é meio que imposto a mim. E lógico que eu ainda tenho essa facilidade em aprender e tal, mas o que eu sinto muito pela questão, como eu havia falado, de todas essas questões de ajudar o pai, ajudar a mãe, cuidar de alguém, pensar em uma coisa, pensar em outra, tantos problemas relacionados e tu tá em casa sem poder fazer muita coisa, meio que, como é que eu posso falar? Meio que tu tá se sentindo meio indefeso, meio sem poder fazer as coisas, então tu tá num ambiente que não é tão favorável. Lógico, tu tá em casa, mas mesmo assim tu não pode sair para espairecer, tu não pode fazer coisas que vão meio que relacionadas ao lazer, assim. Então eu tenho muita dificuldade para focar nessa questão de estudar e tal, porque parece que, nossa, hoje eu vou focar e vou estudar física, pela tarde inteira eu vou estudar física. Daí acontece alguma coisa, minha mãe me chama, meu pai me chama, daí eu já perco o foco, daí, nossa, onde é que eu tava antes? Ou são 4 horas que parece que, na verdade, se tornam o dobro, se tornam 8 horas de estudo. E eu acho que isso tem muito reflexo, assim, com o momento atual que a gente está vivendo, por ser tantos problemas, tantas coisas que ficam na nossa mente que a gente acaba se perdendo, assim. Eu queria perguntar se como professora também se torna um problema de tanta coisa. Lógico que, como adulto, isso deve ser 1000 vezes piores do que na gente que tem 17, 18. E como é que funciona essa questão toda de se organizar e conseguir separar o familiar do trabalho, do profissional, assim, e se tem alguma técnica relacionada a isso. Sim, tem várias técnicas e eu vou contar um pouquinho da minha história rapidinho, tá? Porque eu acho que vai ajudar vocês a entenderem por que essa questão é tão importante para mim. Eu venho de uma família que é de educadores, de professores, e eu participei quando eu era criança de um projeto. Com 5 anos eu entrei no colégio junto com outras crianças, era um projeto bem diferente, assim, um projeto do governo, e a gente já estava alfabetizado e a gente teve a oportunidade de desenvolver várias habilidades naquela primeira etapa do colégio, tá? O ensino fundamental 1. Então, pensem agora vocês o que vocês têm de lembrança do ensino fundamental 1. Tá? A maioria das lembranças que a gente tem desse período, do primeiro ao quinto ano, no tempo da primeira série, a quinta série, são de organização, que aí é onde a gente está formando a nossa base de organização. Desse projeto do qual eu participei, exemplo, tá? Como marcou minha vida, minhas professoras, são pessoas com quem eu tenho contato até hoje. Eu tenho 30 anos, né? E são pessoas com quem eu tenho contato, tipo, real. Isso mudou muito a minha maneira de pensar e se organizar, porque a minha autonomia como estudante foi desenvolvida. Então, eu fui incentivada a sempre me conhecer e buscar métodos próprios meus.
Aí, quando eu passei para o Fundamental 2, para o sexto, uma temporada na quinta série que isso acontecia, eu já sabia exatamente o que funcionava para mim. E quando houve essa mudança, que vocês talvez tenham essa recordação de começar a ter vários professores e várias matérias, né? Uhum. Essa coisa assim de, daí são vários cadernos, aí é o horário, toda hora a gente troca de período, e aí acabou uma aula e já muda para outra. Enfim, essa é a nossa primeira experiência de dar conta de várias coisas no mesmo dia, né? De várias coisas intelectuais no mesmo dia. É no colégio. Então, como eu tive essa grande oportunidade, eu já me conhecia. E aí eu nunca tive dificuldades assim de organização, mesmo sendo uma pessoa naturalmente bagunceira. Tanto que hoje em dia eu trabalho com isso, ajudando estudantes com organização e com métodos de estudo, que são coisas diferentes, tá? São coisas que caminham juntas, mas são coisas diferentes. Então, a organização, pensem na palavra organização, tá? Pensem assim no que é orgânico, o que é o nosso organismo. Organizar é fazer com que aquilo funcione, tá? É uma coisa, deixar bem próximo do natural. Então, uma rotina organizada, por exemplo, ela tá bem natural, bem fluida. Em um estudo organizado é porque tá bem fluido, tirando proveito máximo. Hoje em dia se fala muito em produtividade e eu não gosto dessa palavra porque ela vem de produto. E o que a gente faz, né? Eu ideologicamente penso que não é um produto. O que a gente faz é a nossa vida. O nosso tempo é a nossa vida. Então, quando a gente organiza a nossa mente, quando a gente organiza o nosso espaço, quando a gente organiza os nossos estudos, a gente está tornando isso algo mais natural. Por isso que eu gosto de usar esse termo organização e não produtividade. Durante a pandemia agora, é a primeira vez que a gente está vivendo essa situação assim, né? É algo inédito para as pessoas que estão né, vivas hoje em dia, trabalhando, tudo. Então, primeiro que a gente tem que entender que a base toda está no cérebro. Nós tivemos uma mudança brusca e a gente está todo mundo em estado de alerta, tá? Então, por mais que a gente, às vezes, consiga já, depois de passados meses do início dessa questão, a gente segue com o cérebro em estado de alerta. E aí é natural que o nosso foco não seja o mesmo. Segundo, que a gente misturou situações e ambientes, que é o modo operacional de estudo ou o modo operacional de trabalho para o ambiente casa. Então, essas situações se confundem. Isso também ajuda que a gente se sinta mais cansado, isso também nos embaralha um pouco. Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. Vou falar de novo de mim, tá, Guris? Eu, por exemplo, eu tenho bastante facilidade com isso de trabalhar em casa. Isso vem um pouco da minha profissão, eu sou professora, então trabalhar em casa é algo que faz parte da minha rotina e eu também tenho os meus alunos particulares, que é dessa parte de organização de estudos, de metodologia, que eu já atendia na minha casa. Então, eu já tinha um hábito que era de ligar o modo, como ligar uma chavezinha, tipo, agora estou trabalhando, mesmo que o ambiente seja a minha casa. Então, é questão de costume. Mas vocês percebem que eu falei várias vezes de mim, né? Por quê? Porque isso parte de um autoconhecimento. Então, eu tenho métodos que funcionam para mim, para, por exemplo, ligar esse modo, né? Um exemplo é que se eu estou fazendo alguma coisa sentada no sofá ou sentada na cama, eu percebo que o meu foco muda. Eu tenho um espaço e eu sei que aqui
eu me sinto melhor para trabalhar, para estudar também, porque eu também estudo. Então, essa questão espacial é muito importante. Outra coisa, eu falei de organização a respeito de ser algo natural, né? Então, eu busco horários que tenham mais a ver com o meu ritmo biológico. Então, por mais que seja que eu adoraria, por exemplo, ter uma manhã bem organizada em que eu trabalhasse bastante, estudasse bastante. Só que para mim não é possível. Eu não funciono assim, eu funciono até mais tarde. Então, o que eu faço é ver os horários também que me favorecem. Então, novamente, algo bem pessoal, né? E eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, Davi. Não, Sara, é que eu acredito muito nessa parte da questão pessoal, assim, de cada um se conhecer, porque cada um tem um método de estudo diferente, inclusive pessoas que estudam mais tempo e não conseguem absorver tanto do conteúdo, como pessoas que estudam muito menos e conseguem aprender de uma forma muito mais fácil, assim, e mais prática. Exato. Agora vamos para essa parte de metodologia de estudo, tá? Uma ideia muito básica. Quando a gente fala de estudar metodologia, organizar metodologias de estudo, tá? A gente tem que pensar em 5 coisas. Eu sei que parecem 5, que o número 5 parece grande, mas realmente são cinco variáveis, tá? A primeira é quem tu é. Então, tem coisas da tua natureza e da tua biologia que devem ser levadas em consideração. Por isso que é muito mais fácil quando isso é feito desde de criança. Vocês agora, adolescentes, estão no momento perfeito para entender quem vocês são em relação a foco, em relação à disciplina, em relação à organização, em relação à memória, tá? Então, essa é a primeira. Vão pegando. Então, a primeira é quem se é. A segunda é como se está, tá? Então, eu também não posso esperar, olha o momento de vida, né? Eu não posso esperar que o meu foco estará o mesmo no meio de uma pandemia, num país onde tudo isso está acontecendo, né? Vocês estão numa das passagens de nível bem importantes da vida. Então, naturalmente, se está em um momento diferente. A terceira é o que se está estudando. Então, vou dar um exemplo bem geralzão. Geografia. Estou estudando geografia. Eu posso estar estudando geografia para ensinar alguma coisa de geografia, para ensinar algum aspecto. Eu posso estar estudando geografia para um concurso público. Eu posso estar estudando geografia porque eu acho um assunto interessante. Eu posso estar estudando para uma prova do colégio. Eu posso estar estudando para o vestibular. Então, não importa somente o que é, mas também para quê, para qual finalidade, né? A quarta coisa é o como. Porque na verdade, essa quarta vai depender da terceira, né? Porque se eu estou estudando para o vestibular, então isso significa, por exemplo, o vestibular é com consulta? Não, não. Não. Então, isso significa que é bem importante que eu ative gatilhos de memória, porque eu não vou poder consultar. Então, tem coisas que eu vou ter que colocar em alguma caixinha da memória. E Como vai se se fossem pensar. links, né? Que a gente usa no computador. Tu usa uma palavra de acesso e tu lembra Exatamente. tudo. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Aí que entra, perceberam como se relaciona o que é e o né, para que eu estou fazendo aquilo, entendeu? Então, se eu estou estudando para o vestibular, eu vou ter um método diferente do que se eu estou estudando para explicar para uma pessoa, por exemplo, se eu estou estudando para o meu trabalho de conclusão, algum aspecto geográfico que é importante. Acho que nisso foi claro, né? Sim.
E o quinto ponto, que eu acho bem interessante, que aí sim que vem as técnicas. Por que ele é o último? Porque eu vou aplicar as técnicas dependendo dessas 4 variáveis anteriores, né? É uma coisa que eu acho bem interessante, assim, principalmente em relação a técnicas, porque tem muitas pessoas que vão estudar alguma coisa com foco em, lógico, em objetivo. Por exemplo, a gente está estudando para poder passar no Enem, passar no vestibular para alguma faculdade. Mas às vezes podem acontecer algumas coisas ruins. Por exemplo, que essa semana eu tô numa semana meio conturbada e tal, aconteceram algumas coisas ruins. E aí acaba aquela motivação de, nossa, eu preciso passar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então meio que a motivação ela fica zerada. Então seria necessário ter a disciplina, porque a motivação, se o teu estudo depende da tua motivação, isso vai ficar muito uma relação meio que ruim, porque tu nem sempre tem a motivação. Mas se tu tem a disciplina, é algo que parte de ti, então tu sempre vai estudar, não porque tu tá empolgado ou animado ou algo assim, mas porque é uma necessidade, porque é o que tu precisa. Exato, e tu percebe que tu tá falando de algo com finalidade, né? Sim, e também, como tu falou, Sora, da questão pessoal, assim, de acabar me compreendendo, assim. Exato. E por isso que a organização é um processo de autoaperfeiçoamento, né? Então, claro que a gente tem dicas gerais, a gente tem coisas gerais, mas é um processo pessoal. Algo que tu comentou assim, que então a gente, terceiro ano, pensa tem que passar, né? Fazendo essa comparação com o tipo de raciocínio que eu tinha no terceiro ano do ensino médio e que eu percebi que eu era. Bom, se vocês conhecem alguém que teve esse pensamento, por favor, me digam que eu preciso encontrar essa pessoa para ver que eu não estou sozinha no mundo. O que eu pensava, tá, gente? Que eu pensava, bom, todo mundo passa pelo colégio, certo? Então, né, todas as pessoas que fizeram o colégio estão terminando essa etapa, o terceiro ano, e aí é o que a maioria das pessoas já aprendeu, é o que se vê no colégio. Então, quando começou o último, gente, na minha época era bimestre, o último bimestre, não, eu cheguei a pegar trimestre. Quando começou o último trimestre do terceiro ano, eu me lembro da sensação de agora é a última vez que eu vou ter coisas novas, porque agora eu tô encerrando o estoque do que uma pessoa precisa aprender como básico. Eu pensei, nossa, que incrível! Cheguei até aqui. Então eu não estava com raciocínio de, uau, tenho que, né, o vestibular. Eu pensei, que genial, eu consegui chegar até aqui. Tipo, foram muitos anos. Vocês estão pegando a minha lógica? Sim, sim. Isso, a gente fica uns 12, 13 anos na escola, mas às vezes nem consegue se dar credibilidade por tanto tempo, porque a gente já está focando no próximo objetivo, né? Exato, exato. E eu percebi ao longo do tempo que eu estava sozinha desse raciocínio. Por isso que eu falei, se vocês conhecem alguém que está pensando assim, me apresentem, porque na minha época não tinha, estava todo mundo com pensamento lá adiante. Uma coisa que eu acho, assim, um ponto negativo em relação à educação, assim, é como o Lucas falou, tu passa 12, 13 anos, até mais, na escola estudando tudo isso de novo, tudo isso que tu nunca tinha visto antes e nunca tinham te avisado que era tanta coisa assim, tantas provas, trabalhos, tantas coisas que, na verdade, para tu ingressar nesse outro novo objetivo, nada disso é meio que aproveitado. Lógico que tudo que tu aprende e tudo que tu entende dentro da escola, logicamente vai ser muito utilizado depois como base para tu entrar, para tu ingressar nesse novo emprego, nessa nova faculdade, nesse novo curso, mas não é nada que ligue direto a escola com esse teu objetivo. Por exemplo, alunos muito bons que
tiram sempre 10, pode ser que chegue nesse momento e não consigam uma boa performance e acabem falhando. Como pode ser que alunos que durante todo esse período foram muito maus, não foram bem em provas, não se dedicaram tanto e cheguem lá na última hora e consigam passar depois, enquanto o outro que passou todo esse tempo não consiga. Não sei se quer fazer algo, tipo, alguma relação ou se tu tem uma ideia formada sobre esse ponto. É que primeiro que, como educadora, o meu sonho de processo educacional é um mundo, pelo menos um país, onde a gente não precise mais de vestibular. Por que que o vestibular existe, né? Ele existe porque não existe acesso para todo mundo ao ensino superior. Também, em alguns países, tem os processos de análise que são de valorizar o andamento do aluno durante o colégio, né? Então, pega um modelo americano, por exemplo, foi feito as notas ao longo de determinada trajetória, na minha opinião. Isso é muito mais democrático do que analisar como é que uma pessoa se sai em 3 dias. Se a pessoa, sei lá, teve uma dor de barriga naquele dia, não vai ser, não vai ser Já isso perde que o vai. foco e já. Exato. Mas então, falando assim, né, só para não. Falando em foco, só para não tirar muito o rumo da parte de organização, quando a gente pensa em vestibular, a gente está falando de uma coisa bem prática e eu acho que ajuda muito quando a gente pensa que isso, número 1, é uma etapa, número 2, isso não define quem eu sou, isso define quem ou onde eu estou. Então, eu sou um vestibulando, eu estou um vestibulando, né? Pensa que as pessoas não são vestibulandas, as pessoas estão vestibulandas, Sim, sim. né? É muita pressão, né, Sara, se for parar por pensar. Não só por parte só da pessoa, mas todo mundo, muitas vezes famílias botam pressão para a pessoa fazer o vestibular e passar direto. E aí a pessoa pensa que tudo que ela fez só vale por aquele momento, então ela tem que acertar naquele momento. Aí E ele termina a escola, né, com a pressão de entrar no vestibular, ele passa no vestibular. Aí depois vai vir outra prova para ele poder atuar. Então ele vai pensar que toda aquela carreira de estudar a escola, estudar o ensino superior vai ser pelaquela prova. E a gente não faz só uma, duas provas decisivas na vida, são várias, né? E a gente acaba se limitando, achando que tudo aquilo serviu somente para essa prova, né? Exato. Eu acredito que, inclusive, em relação a essa organização, sabe? Porque muitas vezes tu vê em redes sociais, em sites, aqueles resumos bonitos com letras diferentes, coloridos e tudo separado, palavras-chave, não sei o quê. Daí eu penso, nossa, eu não faço isso. Será que eu realmente estou me organizando? Ou será que esse é o modo certo e não o que eu faço? E será que eu estou fazendo tudo que eu posso? Ou será que isso é necessário? Entende? É um ponto de vista meio diferente, porque tu acaba meio que se pressionando pela forma que os outros se organizam e não do jeito que tu deveria se valorizar pela tua organização. Não sei se ficou claro. Exato. sim, Ficou claríssimo. Pode falar, pode falar. cada um tem um modo de aprender diferente, né, Sora? Mas a gente tem Isso, mania de criar um padrão, então a gente meio que padrão. tenta seguir o padrão dos outros. O que aparenta tá dando certo para os outros, a gente também tenta seguir. E muitas vezes pra gente não acaba só prejudicando. Tipo, pra mim mesmo, tudo coloridinho para mim só me distrai. Eu não consigo. Pra mim tudo é azul ou tudo é preto no caderno. Exato. Tu falou uma coisa muito interessante. Eu queria muito tocar nesse ponto dos resumos, gente. Porque, assim, como alguém que trabalha com isso, eu acompanho certos movimentos e eu vejo que tá, assim, é bem crescente essa onda, né, dos letters e os resumos bonitos e super coloridos. É óbvio que eu valorizo muito quando eu vejo um trabalho assim. Só que eu sei que isso não é significado de sucesso, de produção de conhecimento para todo mundo que consegue fazer um resumo daquele jeito.
Então, um exemplo, se eu me conheço, como o Lucas está falando, se para ele aquele excesso de cor vai atrapalhar mais do que, né, dar algum sinal, alguma recomendação. Tem gente que pensa que está memorizando coisas enquanto está fazendo o resumo, só que não tem a pessoa não tem aquele tipo de memorização facilitada. Então, na verdade, ela pode estar se distraindo, como se ela estivesse desenhando. Ela pensa que está estudando, mas na verdade ela está desenhando letras. Ficou claro o que eu quis dizer? Sim, Eu sim, entendi, Ficou, sim, ficou. o E eu acho foco também que de. Pode falar, Davi, pode falar. Não, que também tem muito isso da pessoa acabar se iludindo, porque se ela pensa, nossa, eu fiz tudo que eu podia, eu desenhei, pintei, sei lá, e colori, Passei decorei, tantas horas fiz fazendo. tudo possível, não sei o quê, fiz resumo de todos os conteúdos e chegou lá na hora eu não sabia, nossa, mas como é que deu errado? Porque essa não é a tua forma de estudar, essa não é a forma que tu aprende, não é a forma que tu consegue entender tudo, porque acaba meio que uma ideia de, nossa, eu preciso decorar isso, decorar aquilo e decorar, só que nem sempre é decorar, tu precisa aprender aquilo, porque tem muitas matérias, por exemplo, eu posso citar física, química, principalmente essas mais das exatas, que é como se fosse uma bola de neve, que tu precisa aprender lá no início e depois aquilo só vai aumentando, 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 como conteúdos que a gente aprende hoje no terceiro ano, que se a gente não tem o que a gente aprendeu lá no início, a gente não consegue desenvolver nada agora. Então, acho que existe muito essa ilusão de que tu está aprendendo, mas tu não desenvolve, na verdade. Sim. Agora tem uma coisa que é um ponto muito sutil, assim, que entre o autoconhecimento, entre saber que isso funciona para mim, isso não funciona para mim, mas também tem que observar que tem para certas matérias e para certas finalidades, algumas coisas costumam funcionar. Então, é positivo que tu teste aquelas metodologias para ver como que funciona contigo, tá? Exemplo, para a maioria dessas matérias que a gente precisa ter uma memorização que é quase que visual, exemplo, fórmulas, ou exemplo também de biologia, tá? Muitos esquemas visuais em que eu preciso ver uma célula, em que eu preciso enxergar algo que não pode ficar muito abstrato, eu preciso enxergar. Para esses momentos, é válido dar uma chance para esses esquemas, tá? Onde é que entra, exemplo, o autoconhecimento de que talvez eu não precise fazer um resumo todo colorido, talvez eu não precise fazer um resumo. Eu, que era uma pessoa que não gostava de fazer resumos e que não me adaptava, por quê? Porque eu sempre tive essa questão de foco, tá? Então, eu me distraía fazendo resumos, eu me distraía fazendo exercícios. A minha mente vagava quando eu começava a fazer algo por muito tempo. Então, qual era uma técnica que eu sempre utilizei quando eu precisava memorizar alguma fórmula, por exemplo? Eu botava em algum lugar, eu não posso mostrar agora para vocês a câmera e também não vai aparecer para o pessoal, mas eu ainda sou cheia dos post-its na época. Eu colocava com um durex no espelho, tá? Eu botava a fórmula que eu precisava memorizar em algum lugar onde o meu olho de vez em quando durante o dia batesse, mas em que um período de tempo em que eu não estivesse estudando. Então, por exemplo, eu ia escovar os dentes, aquela fórmula estava lá. Eu estava penteando o cabelo, aquela fórmula estava lá. E aí eu estava mandando mensagens para o meu cérebro, não em momentos de olha e decora, olha e decora, olha e decora. Então, essa foi uma técnica que eu aprendi que funcionou. E sendo que eu nunca fui de fazer resumos e ter coisas anotadas assim. Mas eu aprendi que para certas coisas poderia ser positivo, levando em consideração aqueles 5 passos que eu falei. Então, quem eu sou, o meu tipo de memorização, quem eu estava, eu precisava daquelas fórmulas para provas, tá? O que que era? Era, em geral, prova de física, prova de matemática, tá? Para isso que eu precisava das fórmulas. Como, né? Então, como é que eu ia aplicar depois? Eu
eu conseguia, porque eu ficava tranquila que eu já tinha decorado a fórmula. E aí eu conseguia aplicar técnicas assim, desse estilo. Acho que esse exemplo serve bastante, né? Sim. Cada um tem o seu jeito de aprender, não adianta. Eu, por exemplo, quanto mais eu explico, seja para alguém, eu tento explicar para mim mesmo o que eu estava estudando antes, mais eu consigo memorizar e aprender aquilo. Até mesmo para resumir, para não ficar tanta coisa, para criar palavras-chave dentro da minha própria cabeça, para poder aprender com mais facilidade. Sora, tu falou esse negócio de aprender o método que eu estudo. A gente até mesmo conversamos entre a gente que estamos acabando a escola agora, a gente repara nas coisas que não foram passadas pra gente, que a gente infelizmente teve que acabar descobrindo sozinho. Uh, uma coisa que tu nos ensina bastante, principalmente agora no ensino médio, foi como estudar, né? Tu passa os resumos, passa a matéria e diz assim, ó, tu nos ensinou a localizar e como aprender as coisas, certo? E isso no começo foi muito difícil, porque a gente tinha que aprender na massa, sexto ano, sétimo ano, passava o conteúdo, tu entendia ou não. Aí agora a gente aprende a procurar novas formas de aprender. E tu não acha que o método de estudar não deveria ser passado muito antes? Por exemplo, um professor no quarto ano, quinto ano, pegar um aluno e observar ele. Claro que com uma turma muito grande, às vezes no ensino público não é muito fácil fazer isso, mas, sei lá, tipo, mostrar os métodos de estudo, mostrar como se estuda com um resumo, como se estuda com palavras-chave e tentar esclarecer isso para os alunos? Acho, Gabriel Jesus, acho sim. Primeiro, obrigada por ter dito isso, porque eu considero assim, só de vocês já terem essa noção, para mim é tipo missão cumprida, porque na minha visão de educação, o principal é a autonomia. Eu penso que, como eu falei, conhecimento é uma construção, né? Então, informação, o que vocês precisam para aprender algo é pegar aquela informação e transformar em conhecimento. Para isso que a gente precisa aprender essas metodologias. Então, nossa, eu acho muito legal que vocês façam isso já por conta própria. Para mim é uma satisfação. Mas respondendo a tua pergunta, sim. Como eu disse lá no começo, e foi por isso que eu achei importante comentar um pouquinho da minha história, eu acredito que eu só consiga ter essas noções porque eu tive oportunidade lá na minha infância, lá no Fundamental 1, de participar desse projeto. Então, a minha autonomia foi muito desenvolvida e eu vejo os meus colegas daquele tempo ainda, eu sei que todo mundo teve isso de diferencial. A nossa turma era menor, a gente tinha um tipo diferenciado de aula, a gente tinha essas coisas de, como tu comentou, o encontro com a professora, né, individual. Então, era realmente um espaço diferente, assim. Mas sim, seria muito positivo se isso fosse passado antes e não que se passasse primeiro por estuda, para depois, como é que se estuda mesmo? Sim, e a base vem especificamente no Fundamental 1, né? Eu acredito que grande parte das coisas que eu aprendo hoje eu tenho uma facilidade porque eu entendi muito bem o começo. Eu aprendi realmente o começo do português, o começo da matemática, e depois tudo vai acabando se tornando um detalhe, né? Tu vai aprendendo mais um detalhezinho em matemática, mais um detalhezinho em português, que no todo se junta. E então, se tu tem realmente um começo muito bom e tu aprende a estudar muito bem no começo, tu vai criando uma facilidade, uma técnica tua que vai se estendendo por todo o teu ensino ou por toda a tua vida, né? Tu vai continuar estudando depois da escola. Com certeza, com certeza. E aí a gente, né, valoriza bastante essa etapa do ensino. Assim, infelizmente, no nosso país, ela não é nada valorizada, né? Essas etapas iniciais, assim, do ensino. E a gente vê a importância delas, né? Sim. Trabalhar com as crianças é muito importante, né? As próprias creches, o primeiro ano, segundo ano, tratando desde pequenos os números,
Por exemplo, tem crianças que aprendem a contar ou a ler em 5º ano, 4º ano, que é uma coisa que a gente já deve estar inserido dentro de casa para chegar na escola já com a mente mais conectada, né, com aprender e com entender tudo. É muito Exato. importante aprender desde muito cedo. Sim, e eu assim, a minha grande referência de educação é minha avó. Eu sou filha de professora, neto de professora, mas eu falo muito da minha avó porque ela sempre teve uma visão da educação assim, ó, estímulo. Quanto mais estímulo a criança receber, mais vai se entender o que que ela gosta, o que que ela não gosta. Então, eu recebia muito estímulo. E aí, quando eu era pequena, minha família pode perceber que eu gostava muito de receber estímulos dessa parte linguística. Mais tarde veio isso na minha profissão, né? Foi minha área de estudo. Então, eu tinha. Só que como é que eles iam descobrir isso? Foi só porque eu fui estimulada. Foi só porque eu tive gente para brincar comigo, para falar em outro idioma comigo, para pegar um livrinho e ler com calma e com paciência. Então, é na infância que vai se moldando isso. Agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, se fala muito, né, até com essa questão do retorno da volta às aulas, né, muito de como essas crianças estão sofrendo por estarem distantes de um ensino que fosse melhor do que o online, né? Só que a gente não tem ainda noção de tudo que de tudo que está acontecendo com o cérebro dessas crianças, justamente porque a gente está em uma etapa que a exposição à tela é muito maior, a nossa interação é feita de outra forma. Então a gente realmente não sabe como é que vai ser. Esse momento ele é muito definidor para nossa construção como sociedade. Sim. E agora também puxando um assunto especificamente da tua matéria sobre da língua espanhola, que pelo menos assim, no meu ponto de vista, isso ficou muito mais claro agora também durante o EAD, que é proporcionado por ti assim muitas maneiras de se aprender. Até pelas atividades semanais assim, tem muitos modos diferentes de a gente conseguir raciocinar o conteúdo novo e ir aprendendo, seja por questões, seja por vídeos, seja por atividades online, seja por leituras ou qualquer outra atividade proposta. E eu acho que isso também influencia muito na vida do aluno, porque vai influenciar na questão do ponto de vista de como ele aprende, como a gente estava falando antes, dele se conhecer melhor e abrir esse leque de opções, de atividades e de propostas para ele aprender, acaba melhorando muito o entendimento sobre ele mesmo, de como ele aprende e tal, principalmente numa nova língua, como o espanhol, também poderia ser utilizado no inglês ou em qualquer outra língua. É verdade. Que legal. Obrigada de novo por falar isso. Mas é verdade, quando a gente oferece uma variedade maior de possibilidades, é porque a gente entende que as pessoas não são iguais e não aprendem da mesma forma, também dependendo do conteúdo. Então, como estudante, gente, eu acho que essa é uma das dicas preciosas, que eu tenho sempre que entender aquele conteúdo, talvez que ele não seja um conteúdo que eu vou estudar da maneira como eu gostaria. Isso faz parte de um amadurecimento como estudante. Tá? Então, de repente eu enxergar um conteúdo vou pegar o exemplo da minha matéria, tá? Então, eu vou pegar um conteúdo de verbos que eu tenha várias formas, mas em algum momento eu vou ter que chegar naquela tabelinha, eu vou ter que fazer alguns exercícios sistemáticos de conjugar, mesmo que eu ache chato, mas aquilo vai ter que ser feito. Então, o que eu posso fazer como estudante é perceber
que as matérias, os conteúdos, e não são só conteúdos de colégio, isso para a vida, que os conteúdos, eles têm nuances e que em alguns pontos eu tenho que realmente pegar daquele jeito. E aí eu faço um esforcinho, porque daí aquilo não fica sendo maçante, não fica sendo um sacrifício, como o exemplo que eu dei para vocês das fórmulas, né? Então, eu pego aquilo e transformo em algo mais leve. Sim. Então, de novo, naquele exemplo que tu deu, né, Davi? Então, eu me preparo para estudar física, tá? Isso me chamou bastante atenção. Então, eu penso, eu vou estudar a tarde inteira de física. Olha, se eu jamais, acho que eu nunca na minha vida consegui estudar a tarde inteira de física, porque o meu foco para física sempre foi prazo curtíssimo. Então, eu jamais conseguiria ficar a tarde inteira estudando. Mas, se aquilo é maçante para mim, qual é a tendência do estudante? É o procrastinar, é um verbo famoso, tá? Então, eu vou passar para depois, porque aquilo é chato. Então, quando uma coisa é chata, quando eu não tenho afinidade e aquele conteúdo tem que ser estudado de uma forma específica, porque não adianta, por exemplo, vocês têm conteúdos da matemática que tu vai ter que fazer cálculo. Vai dizer, imaginem vocês que daí o aluno diz, não, mas eu gosto de fazer de cabeça. Não gosto de escrever o cálculo. Vocês acham que funcionaria nisso, essa questão pessoal? É muito mais difícil, né? Ah, não, mas eu prefiro. Olha, tem que deixar a pessoa tentar, se Vai dar certo, não daí. ela vê que ela tá errada. Por isso É meio que eu difícil gosto. ter um Sim, mas quadro por na isso mente, assim, para descrever dentro da tua cabeça. a etapa do vestibular é tão, na minha opinião, é legal por causa disso, gente, porque a pessoa tem liberdade. É Sim. que, por exemplo, por experiência própria, assim, sei lá, se eu pego, eu normalmente tenho, assim, o método de estudar umas 4 horas por dia. Mas aí se eu pego essas 4 horas e faço, sei lá, 1 hora literatura, 1 hora português, 1 hora matemática, 1 hora geografia, quando eu tô lá na última hora de geografia, eu já não me lembro mais nada da primeira hora de literatura. Então eu tenho que pensar, tipo, nossa, hoje eu vou pegar, e como exemplo, né, física. Daí eu pego, vou revisando tudo de física, daí parece que começa assim a engrenar as coisas. Nossa, faz sentido, porque isso é com isso aqui, daí vai lembrando. Mas se eu pego assim, vou misturando tudo, quando chega no final já não lembro mais nada. Mas é muito uma questão pessoal, assim, então Sim, é e tu te muito de lembra cada de um. quando eu comentei que lá na quinta série, no sexto ano, tem a troca de matéria? Sim. Troca de Sim. professor, e aí blá, 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 blá. Até isso tem uma razão, né? Então, que isso é uma coisa que mostra, por exemplo, do Davi, que talvez o Davi fazendo uma prova de vestibular, talvez seja interessante se no mesmo dia tem matemática e inglês. Talvez o teu tipo de... Talvez, tá, Davi? Mas talvez o teu tipo de realização de prova seja mais eficaz, que tu comece pela que tu acha mais difícil, termina e só depois tu vai fazer a outra. Tem gente que faz e vai pulando, e vai em matemática, inglês, matemática, e vai misturando. Entendeu? Mas aí, eu não conseguiria fazer isso. Com esse exemplo. Com esse exemplo, tu mostra que talvez o teu foco demore um pouco para vir, mas depois que ele vem, ele é estável. Sim, Sim. sim. Por exemplo, para mim, eu estudo, por exemplo, se eu pegar 2 horas para estudar, porque eu não consigo estudar mais de 2 horas seguidas. Eu pego e estudo biologia, aí depois eu pego e estudo química e mais uns 30 minutos de física. Eu vou tentando pegar algumas coisas que eu acho que tem relação entre, mas sempre tentando variar, porque eu não consigo ficar focado sempre no mesmo assunto. Sim, daí tu vai fazendo conexões. Sim.
É muito interessante também, Sora, que nem o Davi falou de encontrar a lógica, é tu estudar com a própria lógica, né? Acima de tudo, de tu decorar, por exemplo, eu vi muitas pessoas falando para estudar uma nova língua, tu não traduzir, não sair traduzindo, e tu aprender vendo as imagens. Isso é tu trazer um consentimento lógico, né? Tu aprender que Exato. table é mesa e deu. Tu fala um table, tu imagina a mesa na cabeça, tu não imagina a palavra. Palavra, Exatamente, ótimo. Tu vai aprender biologia, tu entende por que, que a mitocôndria é tão importante para a célula. Tu não só decora a importância dela. É muito interessante tu usar lógica também para estudar, né? Exato. E daí, se eu tô explicando, sei lá, penso que mitocôndria se vê. É que agora teve uma reformulação de currículo, mas enfim, estou imaginando uma criança lá no 6º ano aprendendo, né, a célula e tal, depois vai ver de novo lá no ensino médio. Como tu mesmo comentou, se lá na base, de repente, talvez ela tenha pensado na mitocôndria como um serzinho responsável pela respiração celular. É, E exatamente, aí ela fez alguma associação, assim, dela imaginou, e aí aquilo que eu falei, uma noção de abstração, passa para algo concreto. Daí, quando aquele conceito vier novamente lá no ensino médio, vai ser muito mais fácil. E é óbvio que ela não vai lembrar daquele serzinho que ela pensou dentro da célula, Sim. responsável pela respiração celular. Mas aquilo vai vir de alguma maneira, como uma imagem. O teu exemplo do table é perfeito, porque quando perguntam pode usar o Google Tradutor, eu várias vezes respondo, por que não usa só o Google? Sim. É só botar no Google e aí bota imagens. Sim, é muito mais eficaz porque a gente vai aprendendo a. Porque quando tu não vai olhar a palavra mesa olhando para a mesa, tu vai olhar para a mesa. Então tu vai realmente associar na tua cabeça como que as palavras devem ser organizadas, né? Contextualiza ao invés de simplesmente traduzir. Exatamente. Aí vem outra questão que é, lembra que a gente estava falando de organização de estudos, né? Então, o que é e para quê? Então, puxando que era o que o Lucas tinha falado para minha matéria, né? Então, se eu estou aprendendo espanhol para falar, se eu estou aprendendo uma língua estrangeira para falar, esses conceitos de imagem eles funcionam melhor, tá? Por quê? Porque, como tu disse, eu não, na hora que eu for falar, eu não vou pensar na palavra mesa, né? Vou pensar na imagem mesa e ela que eu preciso evocar. Porém, se eu estou preparando alunos para uma prova, aí nesse momento é importante que eu prepare eles para essa relação de texto. Aí o tradutor pode ajudar. Pois é. Então, vocês entendem por que eu disse que é todo esse conjunto de variáveis, assim? Então, Sim. depende também para que é. Sim, depende do contexto que o professor quer trazer, se ele quer alguma coisa mais exata, realmente é mais difícil tu contextualizar alguns conteúdos, né? Tu trazer a prática, mas, por exemplo, aprender alguma coisa muito feliz. Quando tu aprende alguma coisa que tu gosta, tu aprende ela muito bem. Ou quando tu vai muito mal numa prova, tu aprende muito bem também. Aprender com os erros, pode ser que traumatizar seja uma forma de aprender. Claro que não é a melhor, né? É melhor tu aprender gostando do que tu aprender te traumatizando, mas também serve. Aprender com os erros, né? Tu Vincular vai mal emoções. tu vai mal numa prova, tu consegue realmente entender melhor o conteúdo porque aquilo foi uma emoção muito ruim para ti, né? Sim. Um filme que eu acho muito legal, que fala sobre memória, é Quem Quer Ser um Milionário. A história de um rapaz indiano, não sei se vocês conhecem, mas serve como dica de filme para entender um pouco sobre esse processo de o que é a memória. Eu preciso saber coisas em certos momentos e como que eu faço essa relação para que ela venha da minha mente no momento em que eu preciso. Então, acredito que a gente conseguiu passar por todos os tópicos que a gente tinha pensado em falar. Não sei se alguém tem alguma consideração final, algo que queira destacar de novo, ou alguma coisa assim. Só queria agradecer mesmo pela senhora ter disponibilizado o tempo dela para
participar aqui do podcast com a gente. Acho que é isso. Muito legal, eu que agradeço o convite. E também acho muito legal esse interesse de vocês. Também agradecer a Sora por ter participado e acredito que agregou muito a nosso projeto de falar muitas coisas, né? Aprender muitas coisas, conversar muitas coisas, porque a gente aqui está